Vamos lá então, iniciando o nosso estudo de hoje, o nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E agora a gente vai entrar no item convidar os pobres e estrupiados, né? No item, a partir do item número 7. O Júnior lembrou aqui, né, de um dos encontros que a gente fazia, eram encontros semestrais que a gente fazia aqui em São Paulo, já faz um tempo, né, em virtude das mudanças de rotina e tudo mais. Então a gente sempre fazia para comemorar os nossos estudos, fazíamos então os nossos encontros aqui em São Paulo. E num desses, né, o Júnior teve, né, conseguiu dar uma chegadinha aqui em São Paulo, o Zé também já estava por aqui, né, Zé? Então a gente sempre fazendo as nossas bagunças. Então pararam as festas, mas continuam aqui as nossas festividades virtuais. Não há de ser nada, não. Vamos lá, então nesses 12 anos de trabalho, vamos mais uma vez então retomar aqui então os nossos estudos. São 12 anos, né, Maria? Então esse tempo todo que a gente está aqui de trabalho no Pautalk. Os quantos são dos encontros, você fala? A gente já teve encontros com 30 pessoas, 40 pessoas. Né, encontros bem grandes, assim. A gente fechava praticamente a entrada do restaurante do shopping center quando a gente marcava e passava uma tarde inteira comemorando lá nos nossos comes e bebes e festas. Né, foi muito bom. Bom dia, Miriam. Vamos lá então, pessoal. Nesse capítulo, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, dá para a gente ter uma ideia não apenas desse capítulo, mas de tantos outros capítulos, falando sobre as figuras de linguagem, né, utilizadas por Jesus para fazer com que a mensagem fosse compreendida de um modo mais claro. Então, inclusive, né, os próprios evangelistas perguntaram a Jesus, né, por que ele falava em parábolas. E aí até hoje ainda se compreende muito pouco, porque quando nós lemos um texto né, onde se utiliza metáforas e outras figuras, de um modo geral nós tiramos o valor da mensagem, da essência da mensagem que Jesus pretendia transmitir. Então, para aqueles hoje que leiam um texto do Novo Testamento, onde tem ali um ensinamento trazido para nós, normalmente não dá muita importância, porque afinal de contas, né, falar daquela forma, muitas vezes até interpretada como infantil, ou de uma forma superficial, tira o brilho para aqueles que buscam um esclarecimento mais intelectual. Então, a doutrina mesmo, né, nós vivemos uma experiência desse tipo, embora muitos também não percebam isso, quando nós falávamos que na época em que Kardec trouxe para nós a codificação, com raciocínios e análise das mais profundas, era muito fácil para atingir as camadas mais intelectualizadas. Mas as pessoas mais simples, que tinham ou que têm um grau cultural não tão profundo, não tão elevado, acaba tendo dificuldade para entender exatamente aquilo que quer, né, aquilo que os espíritos querem dizer para nós, naturalmente reinterpretando aquilo que Jesus trouxe na sua época. Então os espíritos, percebendo essa dificuldade, eles então modificaram a estratégia, não mais falando com aquela profundidade, mas trazendo para nós o mesmo ensinamento numa linguagem mais acessível. Foi daí então que surgiram os romances. Essa é uma orientação muito interessante, trazida pelo Dr. Bezerra de Menezes, né, que fala exatamente isso, devido à necessidade de nós de se difundir a doutrina espírita entre todas as pessoas. Então nós temos desde os livros que trazem aquele conteúdo mais aprofundado e aqueles outros que trazem de uma forma romanceada os mesmos ensinamentos.
Então, na verdade, nós temos hoje uma reescrita das parábolas de Jesus, vinda através dos romances. Então não são historinhas, mas são longas histórias, que vêm através do entretenimento, inserindo na nossa mente os conceitos doutrinários. Então esse capítulo 13, quando ele fala que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, a gente olha e fica pensando, tá, mas falar de mãos, falar de atitudes e tudo mais, que na verdade falar da mão esquerda, o que for, não falar para a direita, para a esquerda, o que a direita faz, ou que uma não faça o que a outra, uma não sabe o que a outra fez, trata-se na verdade da relação entre orgulho e humildade. E nessa parábola que a gente vai estudar agora, a respeito de convidar os pobres e esturpiados, ela também traz para nós uma série de dúvidas se realmente Jesus queria dizer aquilo, para a gente deixar a nossa família de lado, ou pelo menos o lado da família que é o mais abastado, e chamar aqueles que são os pobres, estrupiados, seja da família, seja de fora da família. Então, para aqueles que leem, simplesmente olham, mesmo compreendendo que ele não quis dizer exatamente aquilo, tem uma grande dificuldade para entender então o que ele estava querendo dizer. Porque a gente pensa assim, bom, não era bem isso que ele estava querendo dizer, mas o que era então? Aí vem a grande dificuldade para nós. E dentre tantas outras passagens, né, que nós temos nos livros do Evangelho, que mostram Jesus falando para as pessoas para deixar os mortos, enterrar os mortos, ou então para você deixar tudo que você tem e me seguir. Então são várias passagens que causam para nós essa confusão. E nesse nosso texto de hoje a gente vai ter bastante cuidado para analisar exatamente o que ele estava querendo dizer, porque do contrário nós vamos também ler, compreender que não era exatamente aquilo que ele estava querendo dizer, mas sem entender o real sentido desse ensinamento. O Elcio colocou para nós aqui, né, a parábola é uma história na qual se empregam imagens comuns colocadas lado a lado com o ensinamento moral que se quer transmitir, né? Nós tivemos vários filósofos, vários estudiosos que viam nesse sentido da aplicação das parábolas uma metodologia de ensino bastante eficaz. Basta a gente ver, né, só para antes da gente entrar no nosso tema, quando nós vemos, por exemplo, na educação tradicional das escolas de hoje, não são raras as vezes em que você traz para a realidade dos alunos, traz para os ensinamentos dos alunos, elementos que fazem parte da sua realidade. Então nós temos escolas do interior que trabalham muito com figuras da agricultura, da pecuária, da natureza. Né? Nós vimos também, eu me recordo, né, até de uma reportagem que saiu na televisão, que passou na televisão, falando sobre educação, né, as escolas montadas provisoriamente naqueles assentamentos agrícolas, né, que se formavam nas estradas do Brasil. E aí então eles analisaram a vida das pessoas, não entrando na questão política, né, mas tentando ver como vivem aquelas pessoas. E aí então, entrando nas escolinhas que eles formavam, pegavam ali nas apostilas que eram elaboradas, naquelas apostilas o tema. E aí falava então sobre medições de terra, falava sobre produção, né, de alimentos, falava sobre clima. Então procurava-se utilizar, né, Alessandra, beijos. Então procurava-se utilizar exatamente os elementos que faziam parte da vida das pessoas, porque é muito mais fácil delas compreenderem. E Jesus então fazia isso. Nós podemos perceber que vários elementos daquela época, pescadores de homens, os pastores, os frutos, as árvores, as atividades de um modo geral, todas elas utilizadas para que aquele povo simples, e também ignorante no sentido de desenvolvimento intelectual, tivesse acesso, pelo menos mentalmente, com as imagens que pudessem ilustrar a mensagem que vinha sendo passada. Então, nós lembramos que naquela época nós tínhamos uma porcentagem muito pequena de pessoas intelectualizadas e a grande massa
completamente ignorante. Então nós tínhamos ali muitos analfabetos. Aqueles que eram intelectualizados ou faziam parte da corte romana, né, ou faziam parte dos líderes religiosos, que eram capazes de interpretar as escrituras e tudo mais. Mas, de um modo geral, eram pessoas que não sabiam ler e escrever. Viam desenhos, mas simplesmente não compreendiam. Então havia necessidade de facilitar esse entendimento. Então, ao estudarmos as parábolas, e por isso nós encontramos, mais uma vez, como eu disse no início, a grande dificuldade de todas as pessoas se interessarem nesse estudo, é exatamente porque não gostam da linguagem. Né? As pessoas leem, as pessoas observam, mas simplesmente não se interessam. E até porque também tem aquele cunho religioso que acaba trazendo para nós uma barreira muito grande. Confundem ensinamentos morais com ensinamentos religiosos. Se eu sou contra a religião, então eu não me interesso pelo ensinamento. Falando, por exemplo, de muitas vezes nós desprezamos a mensagem por não gostarmos do mensageiro. Esse mensageiro nós podemos interpretar como sendo personalidades religiosas, como sendo as próprias religiões, as instituições, mas a mensagem, que é mais importante, ela é simplesmente desprezada. E nós, estudando a doutrina espírita, nós temos a oportunidade de ter um contato também com uma situação semelhante quando nós começamos a fazer um julgamento da mensagem de acordo com o espírito que transmite. Então você pega uma mensagem, você lê a assinatura, quem transmitiu. Se é aquele mais popular, a mensagem acaba tendo um valor maior. Se por acaso é um espírito anônimo, ele também nós acabamos, ao contrário, desprezando o ensinamento que é passado. Então nós também temos que ter muito cuidado com isso, né? Quem exatamente é o responsável pela mensagem. Então, na verdade, não importa quem é o responsável pela mensagem, mas o que importa é se a mensagem está de acordo com aquelas leis que nós estudamos. Então a gente vê, Elcio, que isso não é uma coisa nova para a doutrina espírita, isso é algo que vem desde aquela época. Quem falou aquela coisa? Foi fulano, então não me interessa. Não se importa, então, se a verdade está ali pronta. E isso para nós é muito importante, que quando nós estudamos aqui na própria doutrina espírita a respeito das leis naturais, e naquele capítulo, né, quando é perguntado na questão 625, quem é o modelo e guia para a humanidade, aí os espíritos dizem, vede Jesus, naquele capítulo fala que a grande importância para todos nós de estudarmos as religiões, de estudarmos todas as filosofias, todas as tradições, porque a lei natural está disseminada em todas as escolas, em todas as culturas. Então, para nós que temos interesse em estudar, quando você pega um texto budista, quando você pega um texto hinduísta, um texto judaico, um texto evangélico, um texto católico, e você não se preocupa com o rótulo, mas foca exatamente na essência que é transmitida, nós conseguimos ter uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente daquela lei, daquele ensinamento, daquela lei natural, que deve nortear, né, as nossas ações e também as nossas vidas. Então não nos preocupamos com o mensageiro, mas nos preocupemos com a mensagem. E temos que, principalmente nessa mensagem, saber compreender exatamente o seu real sentido, para não ficarmos na superficialidade fazendo um julgamento pela forma como a mensagem foi transmitida. Então tem mais esse detalhe, o mensageiro, a forma da mensagem, e depois nós chegamos na mensagem propriamente dita. Então nós temos que ir descascando esse fruto para poder chegar depois, né, na sua polpa. Então vamos lá. Aqui só quis fazer essa introdução, porque é importante para nós, né, quando ao estudarmos em especial os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec teve essa preocupação. Ele trouxe para nós várias e várias passagens, depois ele procurava nos elucidar, através de um raciocínio focado exatamente na essência do ensinamento. Então a gente vai procurar também, da mesma forma, trazer, claro, a nossa contribuição, a nossa colaboração, porque cada um de nós, cada vez que essa aqui é uma mensagem, uma passagem do Novo Testamento, ela é principalmente no Novo Testamento, porque as parábolas principalmente são focadas nesses livros, né, do Novo Testamento. Então, se você pegar um texto, uma passagem como essa, convidar os pobres e estrupiados, e você pedir a opinião de pessoas
principalmente de que fazem parte de escolas da filosofia cristã, evangélicos, católicos, espíritas, né, evangélicos de vários segmentos. Então, se você pedir para que façam a interpretação, todos eles vão procurar trazer uma visão correta, uma visão produtiva para nós desse ensinamento. Então, o que Kardec fez aqui, em 2 parágrafos que ele trouxe, ele procurou fazer uma interpretação dessa lição. E nós vamos tentar fazer isso também, trazendo mais um pouquinho da nossa contribuição. Se colocou nos tempos de Jesus, a humanidade ainda não estava preparada para um entendimento mais aprofundado sobre as leis de Deus. Séculos mais tarde, esses mesmos ensinamentos foram revividos e relembrados de forma mais amadurecida pelo Espiritismo. Pois é, e a gente vê que também, da mesma forma que a humanidade não estava preparada para o entendimento desses ensinamentos, dessas leis, hoje nós vemos as instituições discutindo dogmas sem se preocuparem também com o mesmo ensinamento. Então, cada um dando o seu ponto de vista, dizendo que a sua verdade é melhor do que a outra. Então, a gente continua nesse conflito, os ensinamentos soltos, né, dispersos no ar, e as pessoas preocupadas com as pedras que estão no chão. Então, nós temos que mudar essa visão e tentar exatamente absorver isso que se encontra à nossa volta. Então, vamos lá. Aqui nesse ensinamento, ele é um dos, talvez, um dos muitos controversos, porque fala para que nós tenhamos uma mudança de postura, quebrando exatamente os laços de relacionamento que nós temos, o conforto da nossa vida, a segurança, o nosso modo de viver. Então vamos tentar entender o que Jesus queria dizer com tudo isso. Bom dia, pessoal que chegou. Nós vamos pegar aqui uma passagem do livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido essas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Aqui nós temos alguns pontos importantes a considerar. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a ressurreição dos justos, falamos exatamente da vida no mundo espiritual recompensada pelas ações nobres praticadas por cada um. Então, a ressurreição dos justos, que nós falamos, né, que nós já vimos isso lá nas cartas de Paulo, quando ele fala para nós sobre a ressurreição, na verdade, no sentido espiritual. Não a ressurreição da matéria, a ressurreição do corpo, mas a ressurreição do espírito. Reviver no mundo espiritual de um modo diferente daquilo que ele vivia aqui no mundo material. E esse renascimento no mundo espiritual, ele começa a partir da mudança de ação. Então todos vão para o mundo espiritual. Mas nós podemos entender que poucos são aqueles que renascem no mundo espiritual. Renascem no sentido de renovação de atitudes, renovação de ideias, renovação de valores. Então todos desencarnam, todos vão para o mundo espiritual, todos dão sequência na sua evolução. Mas são poucos aqueles que despertam no mundo espiritual, colhendo os benefícios que semeou durante a sua existência no mundo físico. Muito bem, vamos aqui então para a interpretação de Kardec nessa passagem. A controvérsia que nós temos é para você não chamar ninguém para ceias, para os seus jantares, para as suas festas, que possa de alguma forma te recompensar depois. Nós vemos muito isso, né, nos nossos relacionamentos atuais, que você presenteia alguém e depois você espera que aquela pessoa te presenteie também. Porque depois você fala assim: poxa, mas no aniversário passado, na festa passada, no fim de ano passado, eu dei aquele presente para aquela pessoa e quando chegou a minha vez ela não me deu nada. Então da próxima vez eu também não dou. Aí já vem aquele sentimento de
de ressentimento, aquele sentimento de vingança. Então, quando fala sobre esse banquete, nós podemos ter uma ideia muito parecida com essa. Se você tiver que oferecer alguma coisa em benefício de alguém, ofereça sem o interesse de receber de volta. Ofereça para aquele que não pode, ou para aquele que pode, mas é aquele que você não espera, aquele que você não deseja. Fazer simplesmente pela sinceridade de fazer. Então, na verdade, todo esse ensinamento, ele se resume na sinceridade. Na sinceridade das ações, na sinceridade das intenções. Vamos aqui então para a leitura do que Kardec trouxe. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras, absurdas se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes quando procuramos entender-lhes o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes, que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por essas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário entender, não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Essas palavras podem também ser aplicadas no sentido mais literal. Quantos só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite? Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados, que todos possuem. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Então vamos trazer para nós aqui uma palavra que ela acaba resumindo para nós a base de todo esse ensinamento. Quando nós falamos sobre banquete, nós sempre pensamos naquela imagem de que nós estamos preparando uma refeição farta. O próprio nome banquete já traz para nós esse entendimento. Então significa que nós colocamos à mesa aquilo que pode fazer com que todos se satisfaçam, aquilo que todos vão se deliciar, aquilo que nós temos de melhor. Então imaginamos aquela mesa muito bem posta, aquela mesa muito bem variada, as pessoas em volta se alimentando, se deliciando com tudo aquilo que foi oferecido. Quando nós saímos da palavra banquete e pensamos nos valores e nos elementos mais nobres que nós possuímos em nós, que nós oferecemos aos outros, mostra exatamente as nossas intenções. Então nós temos o nosso banquete intelectual, temos nosso banquete de gentilezas, o nosso banquete de ações, de trabalho. Então nós podemos perceber que ao montarmos o banquete e oferecer para as pessoas, pelo simples fato de ter a satisfação de oferecer, dentro desse mundo abstrato, ou desses valores, nós também entramos nessa mesma condição. Se nós oferecemos o banquete é porque nós temos esses recursos guardados. Então, ao começarmos a fazer uma autoavaliação e nos perguntarmos exatamente o que nós temos de valoroso, de valioso, que nós conseguimos adquirir durante a nossa existência. As nossas capacidades, a nossa compreensão, a nossa vontade, iniciativa de algum tipo para algum tipo de realização. Então, se nós não buscamos em nós aquilo que nós temos de mais produtivo, porque infelizmente produtividade, a capacidade de produzir é
é uma capacidade geral. Todo mundo é capaz de fazer alguma coisa. O problema é que nós selecionamos o que e quando fazer, visando o nosso interesse pessoal. O que é natural a princípio. Afinal de contas, cada um deve fazer com que sua vida seja a melhor possível em benefício do seu próprio bem-estar. Porém, quando nós começamos a viver de um modo individual, cada um vive em função de si mesmo. E aqueles que são mais capazes, obviamente, serão aqueles que mais se beneficiarão. Aqueles que são os menos capazes são aqueles que ficarão, então, deserdados, vamos dizer assim, desse benefício. E nesse mundo que nós vivemos hoje, porque nós falamos da época de Jesus, falamos da época daquelas pessoas, mas a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Nós olhamos para a nossa vida hoje, aqui no nosso mundo, e começamos a nos perguntar de que modo que as pessoas estão vivendo. Nós vemos as pessoas mais agressivas, mais inconformadas, mais rebeldes, mais revoltadas, com tudo aquilo que provoca uma insatisfação. Tudo aquilo que provoca para elas algum tipo de ameaça. Nós somos assim. Então nós começamos assim, bom, já que ninguém faz nada por mim, então eu também só vou fazer por mim e não vou fazer nada por ninguém. E nós começamos então a perceber que nós estamos adotando um estilo de vida individualista, em que cada um só pensa em si mesmo. Então eu faço aquilo que eu posso por mim mesmo, eu faço aquilo que eu posso pela minha família, eu faço aquilo que eu posso pelos meus amigos e só. Porque a partir dali já não é problema meu, já não é da minha conta e muito menos do meu interesse. Então nós percebemos que o mundo hoje está generalizado. Nós temos coisas que nós podemos fazer por nós, mas temos coisas que nós dependemos dos outros também. Tá, grande abraço, Elcio. Bom dia para você. Então nós temos, na verdade, uma vida em sociedade de interdependência profunda, em que todos precisam de todos. Então nós trocamos aquilo que eu posso receber por algo que eu posso pagar. Então eu compro os serviços das pessoas, eu compro a atenção das pessoas, e ao mesmo tempo só faço alguma coisa se eu for beneficiado, se alguém comprar isso de mim. Então na verdade nós estamos vivendo um mundo de trocas. E quando nós falamos em doação, nós já falamos em algo de grandes instituições. Por exemplo, instituição no sentido moral, como se a caridade fosse algo institucional. Então nós só fazemos quando se fala em caridade, quando se fala em autodoação, em auxílio ao próximo, que são essas expressões tão utilizadas hoje, mas tão pouco valorizadas. Nós percebemos que nós precisamos quase de que um ritual para poder iniciar isso tudo. Eu preciso me filiar a uma instituição, preciso ter um momento especial para fazer esse tipo de contribuição. Porque do contrário, é exatamente isso, essa vida de trocas. Nós olhamos uns para os outros e começamos a buscar nos interesses. O que aquela pessoa pode me oferecer e o que ela pretende exatamente receber de mim. Lamentavelmente nós vivemos dessa forma. E aí então, quando nós começamos a optar por um tipo de vida diferente, optar por uma forma diferente de viver, e começamos a nos desprender desses interesses mais individuais, nós sentimos a diferença de simplesmente nos aproximarmos das pessoas por nos aproximarmos, pela vontade de compreender, pelo bem-estar de estar próximo. Infelizmente, muitas vezes nos frustramos, porque a partir do momento em que nós nos abrimos para essa nova forma de viver, nós nos deparamos com aqueles que optam em viver da mesma forma, então existe ali um compartilhamento de possibilidades, não de interesses apenas, mas é um compartilhamento de valores. Eu te ofereço aquilo que eu tenho de melhor e naturalmente você me retribui com aquilo que você tem de melhor, mesmo que nós não esperemos isso uns dos outros. Mas também nos encontramos com aquelas pessoas que são egoístas, que você fala o que eu posso fazer por você. E então ele recebe aquilo que ele pode fazer, mas ele só não se dispõe a fazer alguma coisa tanto para você, que seria uma possibilidade, já que todos nós somos necessitados, como também para outras pessoas que não desejam, que não podem, que precisam realmente de assistência. Então nós vemos o quê? Que acabamos, nessa nossa abertura,
começamos então a nos frustrar. Porque esse é um risco que nós corremos, mas é um risco que é válido, e é um risco que é necessário. De nós tentarmos buscar no mundo aquelas pessoas, ou aquelas relações, ou aquela forma de nos relacionarmos uns com os outros, que seja acima dos interesses individuais. E nós só vamos conseguir encontrar isso se nós sairmos à caça dela, se nós formos à busca. E para isso é necessário nós nos expormos. Há a necessidade da exposição. Para dizer assim, olha, o que eu posso fazer por vocês, o que eu posso fazer para o mundo. Mesmo que isso não traga nenhuma retribuição. Embora nós também sejamos necessitados. Porque então nós vamos arriscar, eu faço aquilo que eu posso por todos, e se por acaso eu precisar, eu espero que alguém faça alguma coisa por mim. Não porque eu vá trocar isso tudo, mas, como eu disse, nós somos necessitados. Não existe ninguém no nosso planeta que possa se considerar autossuficiente. Para dizer assim, eu sou bom, eu sou suficiente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não preciso de nada nem de ninguém. O fato de você ter que comprar alguma coisa de alguém, o serviço, a atenção de alguém, já mostra que você não é autossuficiente. Você pode ter a capacidade de comprar. Mas no momento em que você não tiver mais condições de comprar, você também não vai receber graciosamente aquilo que se precisa. Então, na verdade, essa busca que nós temos para essas nossas relações saudáveis dentro desses parâmetros morais, exige de nós esse risco. O risco da frustração, o risco da decepção. Mas muitos daqueles que vivem esse tipo de experiência não estão dispostos a isso. Só vai vivendo então no dia a dia, administrando os problemas que vai vivenciando, tentando encontrar soluções através dessa barganha. Mas para nós que desejamos nos elevar acima desse patamar, nós precisamos então mostrar para as pessoas os nossos valores, para que elas também demonstrem os seus valores. Porque nós queremos viver, todo mundo quer viver um mundo positivo, todo mundo quer viver como sendo dentro daquela forma que nós interpretamos de ser pessoas de bem. Todos desejam ser pessoas de bem. Só que são poucos aqueles que demonstram de fato esse interesse, exatamente por causa desse medo de frustração. Então nós ficamos desejando que esse mundo de bem chegue até nós, mas nós muitas vezes não vamos em busca dele. E aí nessa timidez que nós temos, seria mais ou menos, me veio agora uma imagem, daquela época dos bailinhos do passado, né, em que todo mundo, né, tanto os jovens, né, os garotos e as garotas ficavam parados no canto no canto dos salões, esperando que alguém tome a iniciativa de fazer alguma coisa. No momento em que alguém começa, aí os casaizinhos começam então a formar os seus pares. E por que isso tudo? Porque as pessoas têm esse medo, esse constrangimento de se expor. E dentro desse mundo moral que nós estamos construindo é a mesma coisa. Nós somos muito tímidos exatamente pelo medo da frustração, pelo medo da decepção, o medo do constrangimento. Mas na verdade, quando nós estamos em busca disso tudo, nós temos que correr esse risco. Até porque nós sabemos que é um risco, que é uma frustração temporária para um benefício imediato, para um benefício a longo prazo. É um benefício definitivo que nós vamos colher. Porque apesar dos erros, das decepções que nós teremos, nós também veremos muitas surpresas. Nós também colheremos, né, muitas alegrias nessas nossas relações. E aí, então a gente vai aprendendo gradativamente a selecionar. Porque aí, então nós vamos também desenvolvendo uma percepção para saber daqueles que nós podemos ajudar e de que forma que nós podemos ajudar. E se ele quer ajuda também. Essa sensibilidade só se desenvolve através da prática. O Zé colocou em cima, né? Percebo que se me aproximo, o outro já desconfia. O que esse cara está pretendendo. Mas é natural que seja assim, Zé. É natural porque, como eu falei para vocês, até mesmo o exercício da caridade,
da forma mais natural de você oferecer alguma coisa, ou de alguém vir pedir alguma coisa, pedir algum tipo de ajuda, no mundo que nós vivemos hoje, onde as pessoas sofrem violência, onde as pessoas são agredidas de todas as formas, moralmente, fisicamente, nós precisamos nos resguardar. E é da mesma forma que eu também falei para vocês sobre a questão do acúmulo de bens, do acúmulo de dinheiro. Por que nós fazemos as nossas economias, fazemos a nossa poupança? Será que nós não poderíamos pegar uma parte dessas economias e ajudar aqueles que não possuem nada? Sim, nós possuímos. Só que numa sociedade como nós vivemos hoje, com tanta instabilidade financeira, com tantas dificuldades materiais, nós preferimos guardar tudo porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então nós percebemos que nós vamos mudando as nossas atitudes exatamente em função das circunstâncias que nós nos encontramos. O mundo com violência, o mundo com indiferença, com egoísmo, o mundo com as pessoas abusando da fé alheia, o mundo com uma instabilidade financeira. Então, por todos esses fatores, nós vamos nos fechando cada vez mais. Porque esse fechamento não é um fechamento egoísta, embora também exista esse fechamento egoísta, mas é um fechamento de autodefesa. Então nós estamos nos protegendo tanto que nós estamos nos isolando. Então o sentimento de fraternidade vai ser seria como se fosse aquela água onde nós colocamos um alimento mergulhado nessa água para poder amolecer a sua casca. Então essa água da fraternidade é algo que ela não pode ser pedida. Ela começa exatamente por ser oferecida. Nós não podemos dizer para a pessoa, dá para você ser bom comigo? Ou dá para você ser boa comigo? Na verdade, nós temos que demonstrar a bondade para reconhecer exatamente a bondade no outro. Porque alguém não vai chegar para você, mas por que eu vou ser bom com você? O que você quer exatamente? Quais são os seus interesses? Porque as pessoas estão desconfiadas. Então, na verdade, nós temos que sair um pouco dessa conduta de timidez e começarmos a tomar as iniciativas para mostrar aquilo que nós temos de melhor. E aí, gradualmente, as pessoas também vão se sentindo à vontade para demonstrar aquilo que elas têm de positivo. Vai criando aquela relação de sinceridade. A fraternidade vinculada com a sinceridade. Nós formamos, então, relações saudáveis. Porque aí, então, vem a confiança. Vem ali o reconhecimento pelas limitações do outro. Deixa eu ver aqui. Lá em cima a Angelina colocou, existem os que falam que nós mudamos quando buscamos atitudes diferentes, né? Contudo, depois compreendem. É exatamente porque existe aquela expressão, Angelina, chamada que o mundo é dos espertos. Né? Eu várias vezes já ouvi isso. Eu me recordo até uma vez, né, uma situação que é até engraçada. Era uma época em que eu frequentava a igreja católica, eu era adolescente, né? E eu me lembro que nós tínhamos então aqueles encontros de jovens, né, elaborados pela igreja, que era muito positivo, era uma coisa muito saudável, com muitas palestras, com muita confraternização, né, e também com muita espiritualidade. E eu me lembro que uma das práticas feitas dentro daquele encontro que nós fizemos, era um fim de semana, vinha exatamente aquele momento da confissão. O padre da paróquia, ali, da igreja, comparecia entre os jovens, conversava um pouco, depois vinha aquela confissão, aquele momento de confissão. Então você se imagina, né, um adolescente de 15, 16 anos, fazendo a sua primeira confissão, né? Você fala, meu Deus, vou contar todos os meus pecados para ele vai saber dos meus pecados. Então ficava aquela ansiedade, percebia-se então aquela tensão, né, onde cada um ia fazer, e aí ter o seu momento de ir ao confessionário para falar ali com o padre. E aí então eu me lembro que estava sendo organizada uma fila. E aí, cada um no seu momento. E eu estava ali ensaiando, né? Agora eu vou, agora é minha vez. E aí de repente entrou uma pessoa na frente. Eu chamei a pessoa e falei, mas ele passou na minha frente, era a minha vez. Aí ele bateu no meu ombro e falou assim, olha, o mundo é dos espertos. É uma situação boba, mas você percebe que mesmo no momento de religiosidade, de espiritualidade, existe também essa ideia da esperteza.
A esperteza é aquele que se beneficia. E por causa disso, eu saí da fila. Não sei se isso traria algum benefício ou não, mas exatamente por ter sido frustrado nesse momento, eu falei assim, quer saber? Então também não vou falar nada com ninguém. Vira as costas e sair. Vou ficar com meus pecados aqui que eu ganho muito mais. Então a gente vê assim que nessa ideia do mundo dos espertos, todo mundo quer ser esperto. Só que a esperteza de um provoca a frustração no outro. É uma balança que nós percebemos que ela não pode beneficiar dois ao mesmo tempo, dentro dessa ideia da esperteza. Se você pega alguma coisa de alguém, significa que alguém perdeu alguma coisa. Então a sua esperteza vai provocar uma lesão no outro. Mas quando você doa, tirando aquilo que você pode, você vai oferecer aqui alguma coisa para aquele que precisa. Então a balança começa a entrar dentro daquele equilíbrio. Então, na verdade, é assim que nós temos hoje. É essa esperteza, é essa malandragem, é essa individualidade que nós começamos então a nos fechar. E é então, até mesmo, como eu falei para vocês, no sentido da caridade, para fazer caridade a gente se vincula a uma instituição para dar a nossa contribuição, mas a responsável por aquilo é a instituição. Nós colocamos a instituição à frente para a nossa autodefesa. E nós não nos expomos exatamente porque nós temos medo dos riscos que nós sofremos. André colocou em cima, as pessoas estranham com a gentileza, né? Eu acho que vale muito mais a pena o estranhamento da gentileza do que ela ficar indiferente com a indiferença que ela recebe. Porque elas estão tão acostumadas a serem maltratadas que se você maltrata, você é mais um. Mas quando você trata com gentileza, aí então faz a diferença. Então eu acho que é nisso que nós temos que perseverar. Nós, individualmente, não somos nós espíritas, não somos nós de outras religiões, nós somos nós indivíduos. Nós temos que perseverar nesse tipo de atitude para fazer com que ela se torne um hábito. E é desse banquete que nós estamos falando. De convidar os pobres e estrupiados, né, como nós vimos aqui, desse banquete, daquilo que nós temos de melhor. E oferecer para as pessoas com a intenção de cultivar a fraternidade, de cativar as pessoas pela sinceridade, pela nobreza de atitudes. E não simplesmente, quando nós falamos de pobres e estrupiados, nós lembramos do capítulo 7 aqui do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que quando fala bem-aventurados os pobres de espírito. E ali nós estudamos falando sobre pobreza de espírito e riqueza de espírito, pobreza material e riqueza material. Porque o pobre de espírito é humilde. O rico de espírito, naquilo que ele se acha, é aquele que é autossuficiente, que é arrogante, que é orgulhoso, que é egoísta. Então, bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que são humildes, não aqueles que são os orgulhosos. Então, se nós servirmos com a nossa intenção de beneficiar o orgulhoso, para que ele possa também nos beneficiar, nós somos exatamente da mesma laia, vamos dizer assim. Agora, quando nós fazemos para aqueles que nós observamos a necessidade, a simplicidade, sem esperar a retribuição, aí então nós montamos aquele nosso banquete moral para oferecer para todas as pessoas. E se por acaso alguém quiser contribuir também com esse banquete, que seja bem-vindo. Porque aí fica muito mais fácil, em vez de você organizar o seu almoço, aquela grande ceia para que todos possam participar, é muito mais fácil cada um trazer um prato. Aí cada um vai colocando sobre a mesa e percebe o quê? Que cada um dá a sua contribuição para o bem comum. A Mini colocou, né? Eu penso que nossa dificuldade em ver o mundo de bem como um consenso, né? Deixa eu ver aqui. A estar em ver o mundo de bem como consenso, né? Porque para uns o mundo melhor não tem pessoas que incomodam de alguma forma, né? E para outros o incômodo é motivo para ajudar, né? Exatamente. Então nós temos assim que depende do quê? É a forma como nós vemos o mundo também. Porque se nós estamos acostumados a ver o mundo a partir dessa perspectiva negativa, nós jamais teremos condições de perceber o lado positivo. Então nós precisamos fazer um trabalho de autotransformação, tirando de torno de nós essa casca que nós criamos para a nossa autodefesa. É como se fosse
exoesqueleto, né, usados por muitos seres vivos, né, por muitos animais que nós temos hoje, insetos em especial, que criam aquele esqueleto externo porque eles fizeram isso para a sua própria proteção. No nosso caso, nós precisamos expor a nossa pele. Nós temos que expor o nosso coração, expor os nossos valores, abrir a possibilidade de ver o mundo de um modo diferente. Façamos isso naturalmente, de um modo gradativo, de um modo cuidadoso, porque do contrário, a exposição em excesso vai fazer com que nós nos machuquemos muito. Porque eu poderia dizer assim que o mundo, tem muita maldade no mundo, mas seria muito mais correto nós dizermos assim, falta muita bondade no mundo. Então quando você se expõe em excesso, você corre o risco de se machucar muito. E Jesus mesmo disse, né, que nós devemos ser mansos como as pombas e astutos como as serpentes. Essa astúcia fala exatamente disso. De nós termos essa perspicácia de perceber exatamente quando a nossa ação é bem-vinda, quando a nossa ação é benéfica, tanto para nós como também para os próximos. É isso que falta, essa é a grande diferença que nós temos hoje. Não é não, Chais? Bom dia, seja bem-vindo. Então, essa perspicácia que falta para nós desenvolvermos. A Maria colocou lá em cima, né? Para Deus não precisa de confessionário, né? Mas de humildade em reconhecermos nossas imperfeições. Imagina querer passar na frente de quem, né? Pois é. Nessa hora, né, da autorreflexão, né, da autoanálise, não tem, né, quem passa na fila de ninguém, é cada um para si mesmo. Então, daquilo que nós vimos nesse estudo, daquilo que nós estamos vendo, fala para nós aqui, deixa eu voltar aqui só esse trechinho, serás bem-aventurado, porque esse não tem com que retribuir. Então, na verdade, a fraternidade, ela começa com a nossa ação e vem depois com a retribuição. Mas não é uma retribuição intencional. Ela vem como uma consequência natural. O ciclo que nós criamos, pelo fato de todos desejarem compartilhar aquilo que tem de melhor, vai fazer com que alguma coisa chegue até nós. Daquilo que existe dos valores do mundo, vamos chamar assim. Então, pessoal, esse banquete que nós estamos vendo agora, observando então aquela grande variedade de elementos que fazem parte da nossa personalidade, do nosso caráter. Iniciativa, fraternidade, compreensão, o perdão, aquela caridade moral principalmente, porque a caridade material também é importante para nós, mas como eu falei para vocês, a mais difícil é aquela moral, porque a caridade material ela depende apenas do desprendimento. Se você acha que você não depende daquele objeto ou daquele material que você oferece, você simplesmente doa para alguém e fica por isso mesmo. Já a caridade moral é uma caridade de autodoação. E essa é muito mais difícil para nós. Então nesse banquete nós temos que pensar sempre na caridade material e na caridade moral que nós estamos fazendo. E como o próprio nome diz, a caridade ela é uma doação que não espera retribuição. Daí então os nossos interesses ficam em segundo plano. O nosso maior interesse é a necessidade do outro, seja a necessidade que for. E aí depois, de acordo com as nossas necessidades, nós buscamos também as nossas soluções. Então, na verdade, é um trabalho de ida e um trabalho de volta, em que nós priorizamos naturalmente aquilo que nos afeta mais diretamente. Muitas vezes a nossa vida passa por situações que precisam de atenção. E então nós vamos buscar aqueles recursos que são importantes para essa solução. Mas outras vezes nós temos muito a oferecer e não percebemos, mesmo diante das necessidades. Então pensemos sempre nesse banquete. E para quem nós estamos oferecendo? Com que intenção? Quando se fala aqui nesse texto que não devemos convidar os ricos, mas apenas convidar os pobres, nós temos que pensar também que muitos daqueles que se apresentam de alguma forma com grande capacidade, é uma pessoa que
se mostra independente, se mostra muito bem resolvida materialmente, moralmente e tudo mais, dá a impressão de que ela não tem as suas necessidades. Então, na verdade, todos devem ser convidados. Mas o que vale para nós é a intenção com que nós fazemos essa oferenda, oferecendo aquele encontro, oferecendo aquele benefício. Então, daí que nós pensamos. Uma interpretação equivocada que nós temos dessa passagem trata exatamente daquilo que diz respeito ao alimento apenas, à mesa de comida. E então nós pensamos sempre, bom, essa parábola serve para quando eu fizer um almoço, para quando eu fizer um jantar, para quando eu tiver uma festa. E fica apenas restrito nessa ideia. E aí então, como eu disse para vocês lá no início do nosso estudo, a respeito da interpretação das parábolas, a dificuldade que nós temos de extrair aquilo que existe de mais essencial no seu conteúdo, que trata, como Jesus colocou para nós aqui em todos os seus ensinamentos, trata da necessidade de transformação moral das pessoas. O comportamento que eventualmente diga respeito a uma questão material, ainda assim mexe com os valores das pessoas. Então nós temos sempre, cada vez que nós tivermos contato com um ensinamento, saber exatamente de que forma que esse ensinamento vai contribuir para a minha transformação. Aquela expressão reforma íntima que nós tanto ouvimos dentro da doutrina espírita, ela começa exatamente por essas mudanças de atitude. E essas mudanças de atitude, depois de serem muito bem compreendidas, elas se tornam para nós um hábito. E se tornando um hábito, demonstra claramente a transformação. Não é simplesmente uma mudança exterior, mas é uma mudança mais profunda. E para nós atingirmos essa profundidade, há a necessidade de uma prática contínua, uma prática a longo prazo. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com um ensinamento como esse, temos que nos perguntar o que exatamente essa mensagem está querendo dizer para que eu possa me tornar uma pessoa diferente. Não necessariamente abrirmos mão daquilo que o mundo material nos oferece. Exatamente porque estarmos no mundo material significa que nós estamos aqui para também utilizar, para também interagirmos com esses recursos. E existe também uma questão muito importante, é quando nós vemos a expressão pobreza dentro dos evangelhos, aquela que se refere naturalmente à pobreza material. Só que nós vemos a pobreza, entendendo o seu sentido material, condenando aqueles que possuem riqueza. E isso é bastante comum também. Se o outro é rico, é porque ele não é uma pessoa boa. Se ele é pobre, coitadinho, então ele é uma pessoa boa. E nós nos esquecemos, dentro daquele grande planejamento reencarnatório que nós elaboramos para nós mesmos, né, cada um fazendo ali aquele trabalho de pesquisa, aquele trabalho de organização de eventos, né, para o nosso progresso, muitas vezes o convívio com a riqueza material é para aquela pessoa um instrumento de trabalho. Ele depende daqueles recursos para que ele possa fazer alguma coisa que sem ele não pode fazer. Então, na verdade, a riqueza, embora muitas vezes ela corrompa os nossos valores, pelas facilidades, por enaltecer, né, a nossa vaidade, o nosso orgulho, ela, quando bem tratada, ela se torna um instrumento extremamente poderoso. Desde que seja sempre sustentada por esses valores de caridade e de fraternidade. Já a pobreza, por seu lado, ela é para aquela pessoa também um instrumento de trabalho extremamente difícil. Porque vai tirar dela a possibilidade de ter aquilo que ela precisa. E aí então ela vai ter que ter um comportamento, uma resistência muito grande para as provocações que o mundo oferece. E a pobreza, como nós lembramos sempre, grande parte da violência que existe no mundo é motivada pela pobreza. Então nós percebemos que pobreza e simplicidade, humildade e fraternidade não têm uma relação muito próxima. Então, se por acaso nós temos ali a pobreza que traz todos esses transtornos para o nosso mundo hoje, a riqueza também tem o seu lado.
de fazer com que as pessoas se tornem mais superficiais, mais materialistas, mais egoístas. Então, na verdade, o estilo de vida que cada pessoa tem é o cenário onde ela vai atuar. E essa atuação vai depender do quê? Dos valores que ela desenvolve. Pode ser alguém que tem ali a sua riqueza, ainda que seja uma riqueza básica. Como eu falei para vocês, a questão da riqueza é muito relativa. Aquilo que você possui te faz mais rico que outros, que tem menos que você, e te faz mais pobre do que outros que têm mais do que você. Então aquilo que nós temos hoje, do patrimônio que nós temos, ainda que seja um patrimônio muito simples, é aquilo que nós temos para viver aqui nesse mundo e começarmos então a trabalhar o nosso desenvolvimento. O Gilson colocou para nós, bom dia, Francis, também é produzida pela ganância de quem tem muito, é exatamente a riqueza para quem não consegue, para quem não sabe administrar isso tudo. Como eu falei para vocês, mesmo aqueles que possuem um patrimônio mais robusto, mais farto, muitas vezes tem essa necessidade de acumulação em virtude das instabilidades que nós vivemos hoje. Essa é uma questão. Não, o sentido que eu quis dizer, Gilson, é que muitas vezes a necessidade que as pessoas passam em virtude da falta daquilo que é necessário, as levam a esse tipo de comportamento. De um modo geral, estou generalizando. Mas é claro que nós temos aquele que é rico, que é bom, e aquele que é rico, que é mal. Como você tem o pobre que é bom, o pobre que é mal. Pessoas comuns, que têm uma vida básica para poder se sustentar, que também tem bondade e maldade no coração. Mas nós lembramos sempre que muitas das violências que nós encontramos dentro de uma sociedade vêm em virtude das necessidades básicas que não são supridas. Isso é estatística, não é minha opinião. Porque nós vemos assim, se você não oferece para uma sociedade aquilo que ela precisa de mais básico, que dentro dos discursos políticos nós vemos muito isso. Você não tem trabalho, você não tem moradia, você não tem segurança, você não tem educação, você não tem saúde. Qual é o resultado? É o caos. Mas e se eu posso ter tudo isso com os meus próprios recursos? Então eu não passo por esse problema. Então nós vemos que os grandes países hoje que passam por questões sociais graves são países que têm alto índice de violência. Então, as pessoas se comportam, lembra quando nós conversamos sobre a questão do instinto? Quando você sai da racionalidade e você já não consegue agir de um modo racional, é o instinto que comanda. E o nosso instinto ainda é um instinto violento. E aí, então as pessoas procuram, de alguma forma, tentarem sobreviver. Elas saem da faixa de uma vida equilibrada e entram naquela subfaixa de sobrevida. E a sobrevida, que é a sobrevivência, cada um sobrevive do jeito que pode. Então é disso que nós estamos tratando, de questões materiais, mas falamos principalmente das questões morais que envolvem a posição de cada um. A Angelina colocou, saber usar, saber que estão em nossas mãos temporariamente, esses recursos são fundamentais. Então é isso que nós observamos hoje. A questão da riqueza e da pobreza envolve tanto questões morais como questões materiais, mas dentro desse contexto nós temos que pensar sempre na questão do desenvolvimento da nossa fraternidade, da prática do exercício da caridade, daquilo que nós podemos oferecer e também tentar, tanto quanto possível, sublimar os nossos interesses particulares, os nossos interesses individualistas. Porque são esses interesses que acabam, como eu falei para vocês, nos tornando isolados uns dos outros. Eu tenho interesse e você não pode me oferecer, então não tem motivo nenhum para estar perto de você, eu vou viver minha vida. Viver junto com aqueles que podem satisfazer a minha necessidade e que eu posso de alguma forma retribuir. Então nós vamos formando aqueles grupos individuais, sendo que nós devíamos exatamente fazer com que a nossa sociedade se tornasse cada vez mais uniforme. Uniforme no sentido de valores, não no sentido de material. Porque material, para nós ainda, não vai ser possível porque nós temos graus de desenvolvimento intelectual, nós temos recursos diferentes, capacidades diferentes. Então, de um modo geral, tratando então desse tema, nós falamos exatamente desse banquete.
colocando questões morais, e quem seriam esses pobres estrupiados dentro também desses ensinamentos evangélicos? São exatamente aqueles que têm necessidades, não importa a necessidade, se é material ou se é moral. Algumas vezes eu tenho uma vida estável materialmente, mas eu passo pelos meus dramas pessoais, pelas minhas aflições, pelas minhas angústias. E muitas vezes sou necessitado, sou muito mais carente do que outros. Então, inicialmente, pensemos sempre na nossa iniciativa, naquilo que eu posso fazer, para quem eu posso fazer, quando eu posso fazer, porque assim é o que nós vamos transformar o mundo. Nunca esperando que os outros façam inicialmente, que nós façamos, mesmo que isso não traga para nós o resultado que nós esperamos. Mas nós fazemos porque nós podemos fazer. É isso que vale o grande ensinamento. Porque às vezes a gente sempre espera assim, alguma oportunidade. Eu posso fazer, mas eu não tenho vontade. Isso é o que mais tem hoje no mundo. Se nós tivéssemos uma revolução moral, em que todos começassem de um dia para outro a se preocupar com aqueles que estão próximos, nós transformaríamos o mundo de uma hora para outra. Mas todos nós temos capacidades. Eu tenho conhecimento, eu tenho equilíbrio, eu tenho condições muitas vezes material. Então eu tenho, mas eu não faço. Então façamos uma análise nossa, começando naturalmente por aqueles círculos que estão mais próximos e depois tentando estender tanto quanto possível. Como diz Chico Xavier, né, o bem que você fizer será seu advogado onde quer que você esteja. Né? Então, a gente também não faça para sermos defendidos pelo nosso bem, mas a gente sabe que essa transformação vai trazer para nós os benefícios que todos nós desejamos, que ele parte inicialmente da felicidade que nós desejamos alcançar. Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, pessoal. De toda essa nossa conversa, né, uma conversa muitas vezes um pouco desarticulada, uma conversa um pouco dispersa, mas tentando sempre fazer com que a gente aborde esse tema a partir das diversas perspectivas. Porque assim, todos nós juntos vamos criando na nossa mente diversas imagens que vão ilustrando para nós esse mesmo tema. E cada um vai interpretando a partir do seu modo de viver, a partir do seu entendimento das suas próprias experiências. Então algumas vezes a gente pensa assim, olha, eu estou te passando esse tema e todos vocês têm que ver o mundo a partir do meu ponto de vista. Tenho certeza que cada vez que a gente solta uma frase, uma ideia, vocês rapidamente encaixam isso na vida de vocês, né? Alguma coisa que vocês viram. Então é assim que a gente vai construindo esse ensinamento nosso. Aquilo que vocês colocam aqui de contribuição, aquilo que vocês pensam silenciosamente, mas conseguiram processar essa informação. E daí então nós aprendemos exatamente aquilo que nós somos capazes e aquilo que nós podemos fazer. Em benefício daquilo que nós acreditamos. Em benefício de uma causa. A nossa principal causa é fazer o nosso mundo melhor. É um pensamento muito abstrato, é um pensamento muito utópico aparentemente, mas ele só vai se transformar se nós tomarmos iniciativas. E aí, então nós vamos tomar iniciativas a partir do nosso alcance. E conforme esse alcance for se ampliando, a gente vai estendendo cada vez mais o nosso campo de ação. Fechando então por aqui, pessoal. No nosso próximo encontro, só para a gente lembrar aqui, o nosso tema será dentro das instruções dos Espíritos.